Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Ele então foi procurar emprego como cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quanto os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi até o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam-se nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu o som de música e dança. Então chamou um dos seus empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho da engorda, porque ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olhe, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor, feito um escravo, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quanto este, seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele. O pai lhe disse: Filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Isso não são palavras de Tim Keller no livro Deus Pródigo, mas são palavras de Lucas, do capítulo 15, do verso 1 até o verso 3 e do verso 11 até o verso 32. A parábola do filho pródigo, que muita gente interpreta errada. Temos várias interpretações que, por uma parte, são verdades, que falam sobre o filho pródigo, o filho que retornou, que estava perdido, mas que voltou aos caminhos do pai. Outros, para uma versão mais neopentecostalizada, é o filho que estava lá, que pode ser dito, que ele tinha todos os direitos do pai, que ele já tinha tudo, era só ele pedir que seria feito. Porém, a visão correta dessa parábola é muito mais profunda. E o Tim Keller explica isso no Deus pródigo. Não o filho pródigo, não o irmão que ficou, mas o Deus pródigo, o Deus que se humilhou no lugar daqueles que mereciam sofrimento, que morreu por eles para imputar justiça nos seus. E é sobre esse livro, hoje, do Tim Keller, um dos meus livros favoritos de todos os tempos, que vamos comentar um pouquinho. Deus Pródigo, edição da Vida Nova, hoje no Mundo da Lua. Tim Keller começa o livro de uma forma fantástica no capítulo 1, na página 19. A maior parte das pessoas, a maior parte das interpretações dessa palavra se concentra na saída e na volta do irmão mais novo, o filho pródigo. No entanto, essa abordagem não reflete a verdadeira mensagem da história, pois ela nos apresenta 2 irmãos, e cada um simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus.
e tentarmos ser aceitos no reino dos céus. Eu diria ainda mais que essa passagem não é só sobre os dois irmãos, mas é sobre o próprio Deus, ou melhor, o próprio Cristo, o Filho de Deus. No início da passagem, a gente tem que entender o contexto real. Os fariseus estavam reclamando sobre sobre Jesus estar se aproximando de coletores de impostos que eram um lastra, os capachos da sociedade judaica. E os pecadores, as pessoas que pecavam contra isso, eles se aproximavam para ouvir. E os fariseus e os mestres da lei se queixavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. E Jesus começou a contar uma série de parábolas, justamente para enfatizar algumas coisas. E quando chega na parábola do filho pródigo, a gente vê que essas parábolas são confronto a essas frases dos fariseus e dos mestres da lei, que ele come com pecadores. E justamente Jesus conta isso porque é uma afronta aos mestres da lei, uma afronta ao orgulho religioso judaico da época, uma afronta aos fariseus. E Jesus começa falando que o homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu para o pai dar a herança para ele. Isso na cultura judaica, quando acontece, quando o filho mais novo, qualquer um dos filhos, pede a herança para o pai antes do pai bater as botas, isso significa que ele está se abdicando, se negando a ser filho do pai. Filho daquele pai. E isso na cultura judaica é motivo de morte. É para morrer. Porque ele está negando a autoridade daquele pai, a autoridade daquele patriarca. E normalmente as autoridades da cidade, não é nem o pai denunciava as autoridades da cidade e essa pessoa, o filho, era morto. Isso é um motivo de morte. O pai, porém, fez diferente. Entregou a herança ao filho. Isso daqui nos lembra um pouquinho de Gênesis, se a gente for olhar um pouquinho. A gente tinha a autoridade de herdeiros ali, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, tanto ele quanto Eva, que são imagem e semelhança de Deus, não quiseram permanecer com o Pai. Escolheram deliberadamente o pecado. Consequentemente, as consequências do pecado, vieram para toda a humanidade. Adão se tornou cabeça federal da humanidade. E todos nascemos em delitos e em pecados. E Deus, que tinha todo o direito de matar Adão ali, foi gracioso com ele e com a humanidade. Matando um novilho, matando um bode, matando não sei o que for lá, que eu não me lembro agora. E dando-lhes roupa. E ainda, fazendo a promessa que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que religaria a humanidade com Deus. O Pai, assim como Deus aqui nessa história de Jesus, entrega a herança. E o filho vai para onde? Gasta tudo em sua lascívia, em seus delitos, em seus pecados, com prostituta e com todos os prazeres desse mundo. Porém, o filho se arrepende. Então ele se levantou e foi até o pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e encheu-se de compaixão. Ele voltou aos caminhos do pai. O pai ainda estava no coração dele ardendo. Ele voltou aos caminhos do pai. E o pai viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho e abraçou e o beijou. Isso no contexto é muito pesado, por se dizer. Normalmente os patriarcas da família eram os homens com maior autoridade. Sempre se vestiam com aquelas roupas mais antigas, com as túnicas até o chão. Para ele ter corrido, ele não conseguiria correr com a túnica normalmente. Ele teve que levantar a túnica e mostrar as pernas. Isso, para a cultura da época, era algo assim inimaginável um patriarca fazer, porque ele está fazendo algo físico. Ele levantou a túnica e correu até o filho, passando pela humilhação da cidade inteira, antes que os caras, os poderosos da cidade vissem matar seu filho. Ele tomou a humilhação que pertencia ao seu filho nele e comemorou com ele. A história do filho pródigo, ou o Deus pródigo, como Tim Keller fala aqui, é muito mais do que sobre os 2 filhos. Um que já estava na presença do pai, que tinha todos os direitos, mas tinha um orgulho religioso, que não aguentava ver o irmão mais novo retornar, o irmão mais novo chegar aos braços do pai. E nem o irmão mais novo que se entregou lascivamente aos pecados. Mas a história central da parábola está em Cristo Jesus, onde ele, posteriormente a contar isso, tomou a humilhação que era da humanidade, morreu
e o seu sangue foi aspergido sobre nós. E agora, o cabeça federal não seria mais Adão, mas Cristo se tornou o novo cabeça federal, o novo e real Adão. O sacrifício perfeito, o sacrifício lá de Isaac, lá atrás. Tomou a humilhação que pertencia a mim e você para ser humilhado. Ele foi humilhado, cuspido, não tinha nada para nos dar a vida eterna. Para matar o novilho da engorda, para comemorarmos e festejarmos e darmos a glória a Deus. Deus se faz o centro de todas as histórias. Todo o centro de toda a história humana tem um nome, e é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro do Novo Testamento. Cristo é o centro da Antiga Aliança. Cristo é o centro da sua vida. Não é você que é o centro de Deus, não. Sua vida deve ser entregue a Ele. E é isso que a parábola do filho pródigo tenta passar pra gente. E um pouquinho das coisas que o Tim Keller tenta explicar aqui, mais focado nas duas visões do filho e na interpretação correta da parábola. Caso você queira comprar o Deus Pródigo do Tim Keller, do Timothy Keller, grande homem de Deus, entender um pouquinho mais, eu vou estar deixando um link aqui na descrição com o meu link de afiliado. Se você comprando por esse meu link, me ajuda financeiramente. Então, recomendo esse livro para vocês. É o meu livro favorito da minha vida. Talvez um dos meus livros favoritos. Tem o Discipulado do Bonhoeffer a ler também, que é muito bom, que é um dos meus favoritos. Não tenho diferença entre esses dois. Mas é um livro que eu recomendo para você. Esse foi o vídeo de hoje. Clica no vídeo aí do lado. E até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.